O tema de hoje, princípio de sabedoria, o purificador de prata. Salomão nos mostra algo muito importante, que a prata ela não vai ter valor se ela não for purificada da sua sujeira. Quando essa prata for purificada, ela pode ser útil àquele que a possui, ao seu dono. E o nosso texto de meditação está lá em Provérbios, lá no capítulo 25, versículo 4, que diz assim: Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. Salomão está dizendo aqui, olha, tira a escória, tira a sujeira, tira a impureza da prata, e ela será útil para o ourives, para aquele que trabalha com obras preciosas, pedras preciosas ou metais preciosos. Quando você limpa a prata, ela vai ser útil para algum proveito. Nesse mesmo sentido, Salomão nos diz lá em Provérbios, no capítulo 17, versículo 3, assim: O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O crisol prova a prata, ou seja, ele vai queimar toda a impureza que tem na prata. Então, para que a prata seja purificada, é necessário que ela seja colocada no fogo. E ela vai ser aquecida a uma temperatura a qual a prata não vai deteriorar. Mas toda impureza, toda sujeira que tem na prata vai evaporar, vai desaparecer. E esse ensinamento é muito importante para as nossas vidas, porque fala de algo que precisa ser purificado, precisa ser limpo. E nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo traz uma importante orientação na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre os servos de Deus, os filhos de Deus, e utensílios que são para a honra ou para a desonra. Ele menciona que em uma casa de alguém, você vai ter muitos utensílios. Você vai ter vaso onde você coloca mantimento, você vai ter vaso onde você usa como ornamento, você tem vasos a qual você usa para guardar lixo, sujeira. Então ele fala, você tem muitos vasos, mas aquele vaso que a si mesmo se purificar, esse vaso vai ser preparado, vai estar pronto para ser utilizado pelo seu dono, utilizado para boas obras. E isso nos mostra o papel do purificador de prata. A nossa vida tem que ser purificada. Nós precisamos ser limpos de toda impureza, limpos de toda sujeira do pecado, para sermos úteis nas mãos do Senhor. Assim como o crisol, ele prova a prata, ele vai queimar toda a impureza da prata, existe algo na nossa vida que vai também nos purificar, que vai vir sobre nós e vai nos ajudar a arrancar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele menciona isso. Olha o que diz a partir do versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo, que a nossa vida ela vai ser purificada, ela vai ser limpa, vai ser transformada através das tribulações, através das nossas lutas e das dificuldades que nós passarmos aqui nessa terra. Quando vem as lutas contra a nossa vida, é o meio a qual o Senhor está usando para nos purificar. Porque na hora da luta nós vamos procurar ver o que tem de errado na minha vida. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E quando nós pensamos, nós vamos analisar e ficamos mais sensíveis à orientação do Espírito Santo. E ele vai mostrar para nós aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: E disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos João o Batista dizendo: olha, eu não sou Cristo, mas é o que vai vir depois de mim.
Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo fala exatamente a respeito de tribulações, de provas, de dificuldades, para nos limpar, para tirar de nós toda a impureza, toda a sujeira. E isso é um cumprimento da palavra do Senhor dita por intermédio do profeta Malaquias. Olha o que diz lá em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aqui nós temos o profeta Malaquias trazendo da parte de Deus uma profecia, que o Senhor enviaria um mensageiro, que seria João Batista, à frente do anjo da aliança, daquele a qual nós aguardamos, do Senhor, do próprio Filho de Deus que viria. E ele fala uma característica do Senhor Jesus. Essa característica é, ele seria como um fogo que purifica o ouro e que purifica a prata. Ele seria como a potassa ou o sabão dos lavandeiros, que vai vir limpar toda a sujeira do pecado. Então a vinda do Senhor Jesus foi para trazer sobre nós não apenas o perdão, mas para purificar na nossa vida todo e qualquer pecado. Ele quer nos lavar e Ele quer arrancar da nossa vida toda a sujeira e toda a imundícia. Não apenas através do perdão, mas através de uma mudança da nossa vida, uma mudança do nosso caráter, onde nós abandonaremos o prazer e a alegria de viver no pecado e passaremos a viver uma vida que agrada a Deus, fazendo a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, como purificador de prata, existe uma característica muito interessante. Como é que aquele que purifica a prata, ele sabe que a prata está pura e já não tem mais nenhuma sujeira? É quando, após ele aquecer a prata e a prata tiver eliminado toda a sujeira, ele vai olhar para aquela prata e ele vai ver o seu reflexo, porque a prata vai virar como um espelho. Quando ele olhar para a prata e ver o seu rosto refletido, assim ele saberá que a prata está purificada. Olha o que nos orienta e nos mostra o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui Paulo está afirmando que o Senhor está nos transformando através do seu Espírito Santo, de glória em glória, a imagem e a semelhança de Jesus. Quando na nossa vida, quando as pessoas olharem para nós, quando o próprio Deus olhar para nós e ver em nós as atitudes de Cristo, ver em nós a imagem e a semelhança de Cristo, nós estaremos totalmente purificados de toda impureza, de toda sujeira, de todo pecado. É por isso, amado, que você tem que permitir ao Espírito Santo tratar o seu caráter, tratar a sua vida, te limpar, te purificar, arrancar da tua vida toda a sujeira do pecado, porque Ele quer te transformar de glória em glória, a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você, para que na hora das tribulações e lutas, na hora que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, você não venha impedir, que você venha permitir o agir do Espírito Santo, que está te transformando de glória em glória a imagem do Senhor. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão e a minha irmã. Eu quero clamar em favor da sua vida, em favor da sua família. Pai, ajuda-os a entender, diante das tribulações, diante das provas, diante das dificuldades, Senhor, que essas dificuldades, essas provas são como fogo. Fogo que o Senhor tem usado na nossa vida para nos purificar, para nos limpar. Porque é no momento das provas que nós nos voltamos para o Senhor. É nos momentos de dificuldade que nós nos convertemos a Deus. Porque quando tudo vai bem, muitos te abandonam, nem lembram do Senhor. Mas é quando vem a dificuldade, é quando vem a luta, quando vem a tribulação, é que nós buscamos a tua face. É como diz um ditado no mundo: se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu peço, Pai, em favor dos teus filhos que estão me ouvindo, que eles permitam que o Espírito Santo os transforme de glória em glória,
que eles não endureçam o coração, mas que sejam sensíveis ao teu mover e ao teu agir, à voz do teu Espírito Santo, que está a cada momento alertando a eles a mudar de vida, a ter uma vida santa e reta aqui nessa terra. Eu peço em favor dessa casa, dessa família, que a tua graça, a tua bênção, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua purificação venha de encontro com cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.